Muito bem, pessoal, tudo bem por aí? Pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui o uso básico, né, do Astar, tá? Que é o software que eu estou recomendando para vocês fazerem os diagramas que são solicitados nos exercícios e que a gente vai utilizar com bastante frequência para construir os modelos que nós vamos implementar durante a disciplina, tá? Então essa é a tela inicial do Astar, tá? A primeira coisa que a gente faz aqui é dar uma verificada se a configuração de cores, especialmente, dos componentes está adequada, tá? Então o que a gente faz? Entrou no programa, ele vai ter essa tela de boas-vindas, onde você vai poder escolher criar diretamente um determinado diagrama ou um novo projeto. E aqui dentro de Tools, nós temos a última opção System Properties, tá? Dentro de System Properties, eu tenho aqui Default Item Color. Tá? Ele normalmente vai aparecer de amarelo aqui, o meu já está definido como branco, né? E o que eu faço aqui normalmente é colocar como branco mesmo, tá? E posteriormente, à medida que eu for construindo o modelo, se eu precisar destacar algum conjunto de classes com uma determinada cor, eu vou naquela classe específica e altero a cor dela, tá? Então a minha recomendação para vocês é que vocês venham em Default Item Color, coloquem no Fill. E a mesma coisa para estereótipo, tá? Coloquem no Fill também, tá? O meu estava em amarelo aqui, né? Deixei para vocês visualizarem, e agora está tudo em branco, tá certo? Fica mais agradável na hora que você está montando o seu diagrama, tá bem? Feita essa configuração inicial, uma segunda recomendação que eu faço é que você dê uma passeada pelos menus do programa, tá? Vai dando uma verificada nas opções que existem para você conhecer um pouquinho mais a respeito do programa, tá? Se a gente acessar aqui diagramas, a gente vai ver aqui os diagramas que nós vamos utilizar para a elaboração dos nossos modelos, tá bem? Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é criar um novo projeto, tá? E esse novo projeto, uma coisa que você deve verificar é se o Java aparece aqui como pacote, um folderzinho, né, para você. Se não aparecer, você vai ter que verificar nas propriedades do seu sistema quais são as configurações que você deve fazer. Normalmente ele vem escolhido por padrão, tá? Mas depois você tem como verificar se há alguma outra opção dentro do programa, dependendo da versão, o que você precisaria fazer para alterar, para que todo projeto novo já criasse já com o pacote Java Lang, especificamente, tá, incluído nele. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Na hora que a gente está fazendo os diagramas, a gente vai precisar definir alguns tipos de dados. E aí os tipos de dados vão ser buscados automaticamente dentro do pacote Java. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nisso, beleza? Então a primeira coisa que a gente fez foi criou o nosso projeto. Ele não tem um título definido aqui, tá? A gente poderia fazer uma alteração desse título, mas no momento ele não é conveniente. E vamos logo criar o diagrama de classes, tá? Que é o diagrama que a gente vai com altíssima frequência estar utilizando. Então, criei o diagrama de classes, é aqui que eu vou fazer o desenho do meu projeto, tá? Aqui eu tenho o nome do meu projeto, tá? Ou, no caso do meu diagrama, Class Diagram 0. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar aqui projeto inicial, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. De repente é um diagrama de classe específico para uma parte do sistema que você está desenvolvendo. Você vai e coloca o nome desse diagrama ali, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente está desenvolvendo um software, a primeira coisa que a gente faz é pensar na modelagem. Para a gente fazer a modelagem, a gente tem que pegar o escopo do sistema e começar a transportar do escopo que foi passado para a gente. Ele pode ter sido passado por meio de um formulário, pode ter sido passado por meio de um folder, pode ter sido passado por meio de uma reunião, pode ter passado a partir de um texto que o próprio usuário descreveu, o cliente, no caso, descreveu para a gente, tá? Então a gente pega esse material que a gente recebe do nosso cliente e vai analisar, abstraindo para dentro do sistema aquilo que é de nosso interesse. Então aqui, neste exemplo, eu vou buscar um diagrama, ou na verdade um folder, para elaborar o diagrama que eu escaneei. Tá? Então eu vou clicar ali em imagem, vou pegar aqui o folder que eu já havia escaneado e vou trazer para dentro do meu sistema, do meu diagrama aqui, tá? Só para eu ter uma referência para poder mostrar para vocês. O que eu estou pensando em desenvolver? Estou pensando em, então, se você segura o Ctrl e usa a rolagem, você altera o zoom, tá? E se você segura o Shift e usa a rolagem, você vai para a esquerda e direita,
rolagem sem shift para cima e para baixo. Ficam as dicas aí. O que eu estou pensando em fazer como projeto aqui? Eu quero aprender um pouquinho a respeito da diagramação, então automaticamente eu vou desenvolver alguma coisa. Eu quero desenvolver um sistema de controle de entregas de açaí. Tá? Eu quero automatizar o sistema de entregas de um açaí. Então, eu peguei um folder, analisei esse folder e observei aqui quais são os dados que são relevantes para mim. Eu percebi que, por exemplo, eu tenho aqui vários tipos de açaí. Cada tipo de açaí tem um conjunto de complementos, né, que são itens opcionais, diferente. Então, daí eu já começo a abstrair algumas coisas que são interessantes para mim. O que eu fiz? Eu fui até o papel, peguei uma folha, um rascunho em papel qualquer e desenhei o que eu achava de importante. Então, vou pegar uma outra imagem, que é o modelo inicial. Vou colocar esse modelo aqui do lado e rabisquei. Fiz um rascunho, fiz um esboço inicial a respeito do que era relevante para mim. Então, veja, o ponto central do meu desenvolvimento, da minha modelagem no caso, ele está relacionado ao açaí. Tá? Então, eu coloquei aqui o açaí. O açaí ele usa complementos. Tá bem? Então, o que aconteceu? Defini que eu vou ter um objeto açaí, então tenho vários objetos açaí aqui, e que esse objeto açaí ele usa complementos, tem vários complementos para cada açaí que eu estou colocando ali. Pronto, já fiz uma definição inicial. Esse restante do escopo aqui, ele vai ser trabalhado posteriormente. Agora eu quero trabalhar com o açaí com um complemento apenas, tá? Porque eu vou mostrar para vocês como é que faz para a gente construir as classes e objetos deste açaí, tá? Então, sabendo que eu vou ter um objeto açaí, isso vai gerar uma classe açaí para representar todos esses açaís aqui. Sabendo que eu vou ter um objeto complemento, que é cada um desses itens aqui, eu vou ter uma classe complemento para representar cada um desses elementos aqui. Então, eles estão relacionados. O açaí tem complementos, tá bem? Então, eu defini aqui, por meio de uma linha, que o açaí tem complemento, tá? Um açaí tem vários complementos. Então, a multiplicidade que eu defini aqui é que o açaí tem vários complementos. E um dado complemento pode estar em vários açaí. Então, eu já tenho um escopo inicial para o qual eu posso começar o meu desenvolvimento. O que eu vou fazer, então? Agora eu vou arrastar aqui para o lado e vou começar a fazer a minha primeira classe. Ah, mas eu gostaria de começar fazendo os objetos. Não dá. Para que você tenha um objeto, você precisa... Um objeto é uma instância de uma classe. Então, isso aí já resume tudo. Se você não tem uma classe, você não consegue criar objetos. Tá? Então, o que a gente vai fazer inicialmente aqui é criar a classe. Vamos modelar a classe e depois a gente faz a instanciação dos objetos. Beleza? Como que eu crio classes no Astar? Eu posso clicar duas vezes aqui e colocar o nome da classe. Então, a primeira classe que eu vou fazer é a classe açaí. Tá? Primeira observação. Está vendo que a classe não tem C cedilha e não tem acentuação? Eu não uso caracteres especiais para definição da minha classe. Tá? Não uso caracteres especiais de tipo algum. Tá? Exclamação, começando com espaço, começando com número. Nada que eu possa utilizar de uma maneira incorreta com relação a identificadores de variáveis que são colocadas lá em C. É o mesmo princípio. Tá bem? Outra coisa, o nome da classe sempre vai estar no singular e começando com letra maiúscula. Então, se eu tiver uma segunda classe que tenha dois nomes, por exemplo, vamos supor itens opcionais do açaí. Tá? Eu vou clicar duas vezes, vou digitar itens opcionais, Enter. Então, olha só, aqui está errado. Tá? Por quê? Porque tem um espaço aqui. Tá bem? E outra coisa, está no plural. Então, se eu vou fazer a definição de um nome de uma classe, da identificação do nome de uma classe, utilizando duas palavras, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os espaços. Depois, passar todo mundo para o singular. Enter. Pronto. Esse tipo de construção na qual cada palavra tem a sua primeira letra inicial maiúscula é chamada de camel case. Tá? Então, nós sempre utilizamos camel case para qualquer nome de variável em Java. Tá bem? Isso é um padrão. Ah, meu sistema vai travar? Não, não vai travar. Tá? Mas é inconveniente você sair fora de um padrão que é adotado por toda a comunidade de desenvolvimento. Tá bem? E você se adapta rapidamente a isso aí. Então,
que eu vou fazer aqui agora? Vou apagar essa classe, tá? Veja que se eu simplesmente clicar sobre ela, olha aqui na lateral, ó, eu tenho aqui na lateral esquerda, eu tenho açaí e tenho item opcional, tá? Eu vou simplesmente pressionar a tecla Delete. Ela desapareceu do meu diagrama, mas ela continua no meu modelo. Se eu pegar essa classe e puxar para cá, eu continuo com ela disponível para mim. Tá bem? Então, para que eu a exclua do meu diagrama, do meu modelo, eu tenho que pressionar Ctrl D. Quando eu pressiono Ctrl D, aí eu estou forçando a deleção. Tá bem? Então, eu vi que se eu clicar 2 vezes, eu crio uma classe. Eu posso também clicar aqui e clicar aqui. Aí eu tenho como fazer a construção da minha classe da mesma forma. Tá bem? A classe, obviamente, eu posso vir aqui, aumentar um pouquinho e coisa e tal, mas por enquanto a gente não vai fazer nenhum tipo de arranjo visual. Tá? Definir a minha classe açaí. A minha classe açaí, ela tem alguns atributos que são interessantes para mim. Vamos analisar aqui. Ó. Aqui do lado, opa, deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu puxar açaí para cá, complemento para cá, está visível, tá. Aqui do lado, eu tenho um determinado conjunto de açaís, tá? Então, o meu açaí, ele tem o quê? Primariamente um nome, tá bem? Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui, na hora de fazer a elaboração da minha classe, eu vou observar esse objeto e verifico. Ele tem um nome, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser acrescentar os atributos deste meu objeto para a composição da minha classe. Então, eu posso fazer isso de algumas formas. A primeira delas é clicando sobre esse losango laranja aqui. Tá? Se eu clico sobre ele, eu posso entrar na edição dos meus atributos. Então, cliquei aqui, esquece o sinal de menos, não preocupa com isso por enquanto. Nome, que é o identificador do meu atributo, 2 pontos, e qual é o tipo do meu atributo. Veja que eu inicio a digitação e já aparecem algumas sugestões. Essas sugestões vêm exatamente deste pacote Java que está sendo colocado no meu canto esquerdo ali. Tá? Aí eu posso escolher qual a classe que eu quero que seja representativa daquele meu tipo de dado ali. Então, no caso, vai ser string mesmo. Tá bem? Enter, está criado o meu atributo. Eu posso pressionar Ctrl R também. Ctrl R também vai criar o atributo naquela classe que está selecionada. Então, aqui, o que eu tenho mais a respeito do açaí? Eu vejo que o açaí ele tem alguns tamanhos que vão estar associados aos preços deles. Tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar Ctrl R e vou digitar preço. 2 pontos, que é o tipo, double, enter e enter. Está feita a criação do preço do meu açaí. Deu para entender a ideia? Observa que o nome do atributo, o identificador do atributo, ele sempre começa com letras minúsculas. Tudo que começar com letra maiúscula é nome de classe. Fique atento a isso. Letra maiúscula só para classe. Tudo que começa com letra D minúscula não é classe. Tá bem? Neste caso aqui, a classe string vai representar o texto do nome do açaí, que no caso é Chocobol, Tropical, Nutella e por aí vai. Tá? Double, com D minúsculo, é um tipo de dado primitivo. Ah, mas eu não conheço esse tipo de dados de Java. Vai no Google, digita Java Data Types, o primeiro link que aparecer, você observa lá como que é feita a definição dos tipos de dados. Tá? Você pensa nos valores possíveis e vê qual o tipo de dado que melhor encaixa com aquele possível conjunto de valores. A gente vai ver Data Types adiante. Uma outra opção, além de clicar no losango amarelo, Ctrl R, é à medida que você está escrevendo os atributos, você vai pressionando Enter. E a cada novo Enter, o novo atributo é criado. Então, eu vou dar o Enter aqui de novo. Enter. Um novo atributo foi criado. Tá? Neste caso aqui, eu vou colocar 2 palavras de forma propositalmente para a gente poder observar o camel case. Vai ser o quê? Tamanho pote. Tamanho pote. Veja que eu não coloquei tamanho do pote. Tá? Coloquei somente as palavras que são relevantes para mim. Tamanho pote. Começou com T minúsculo, porque é o nome de um atributo, não é o nome de uma classe. Pote, na segunda palavra, porque eu estou utilizando o estilo camel case. Ou seja, todas as palavras intermediárias têm que ter a letra maiúscula. Tá? Inicial. Botão direito, ou botão 2 pontos. O tamanho do pote ele é um inteiro. Tá? Então, vou colocar int aqui. Porque vai ser 300, vai ser 400, vai ser 500 e por aí vai. Beleza?
Eu nunca vou ter lá 222 ml, 30. Isso não vai existir. Então pode ser um tamanho inteiro. Então fiz a construção, né, do meu açaí. Ok? Poderia parar por aqui, ou poderia investigar um pouquinho mais a respeito do açaí e verificar o que mais seria necessário, né, para que eu fizesse a implementação. Para efeito de entender como faz a criação de classe, a definição dos atributos, está mais que suficiente. Tá bem? Vou passar agora para o complemento e eu vou verificar que o complemento ele tem basicamente um nome aqui. Então o que eu vou precisar no complemento aqui, Ctrl R, é um nome, que é do tipo string. Beleza? Está feito o complemento. Poderia ter outras opções? Poderia, mas aqui agora isso é suficiente. Preço, outras variáveis aí que fossem interessantes de serem armazenadas como atributos. Beleza. Eu mostrei então que o açaí ele está relacionado ao complemento. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou estabelecer esse relacionamento. Como que eu faço isso? Está vendo aqui que quando eu passo o cursor na lateral da minha classe, aparece essa linha aqui. Se eu clicar sobre ela e clicar sobre o outro elemento, eu estabeleço o relacionamento. Então, olha só, cliquei, faço movimentação, cliquei sobre o outro, estão conectados. Tudo bem? Ctrl Z. Se eu clicar nessa setinha, ou seja, nesse maior que existe aqui, eu consigo enxergar outras opções de estilos de relacionamento. Não se preocupe com isso nessa fase inicial, tá? O que interessa para a gente é esta geral. Esta associação geral aqui, ela resolve para a grande maioria dos problemas que a gente vai enfrentar até uma certa altura do campeonato. Depois a gente passa a investigar cada uma delas, tá? Das outras. Então, cliquei novamente, cliquei aqui, tenho aqui o meu relacionamento estabelecido. O relacionamento, ele tem uma multiplicidade. Lembra que o açaí tem muitos complementos, de 0 a um monte, tá? Muitos complementos. Então, como é que eu faço para definir a multiplicidade? Eu vou passar o cursor sobre o relacionamento e vou me dirigir na ponta oposta onde eu quero colocar a multiplicidade. Então, do lado de cá, eu coloco quantos complementos o açaí tem. Açaí tem quantos complementos eu colocar aqui. Então, eu vou clicar, cliquei, e aí eu tenho as opções. Posso escolher uma dessas ou então eu mesmo colocar manualmente. Tá? Para efeito de exemplo do primeiro teste que a gente vai fazer aqui, eu vou dizer que o açaí pode ter 0 ou muitos, ou vários na verdade, ou vários complementos. Né? Eu posso ter o açaí puro, ou então quantos complementos eu achar necessários. Pronto, defini a multiplicidade. Tá bem? O complemento que eu tenho lá na minha geladeira, no meu estoque lá, ele pode também pertencer a 0 ou mais açaís. Tá? Então, a mesma coisa. Poderia, caso eu queira fazer a troca, eu posso clicar 2 vezes aqui, tá? E colocar o símbolo diretamente. Tá bem? Quando eu estou utilizando 0 até muitos, vários, eu estou definindo a multiplicidade mínima e a multiplicidade máxima, os limites. Pode ter no mínimo tanto e no máximo tanto. Vamos supor que eu queira definir que o açaí tem que ter no mínimo 2 complementos e no máximo 5 complementos. O que eu faria? Eu viria do lado de cá, no mínimo 2, no máximo 5, Enter, fiz a definição. E um complemento ele tem que estar em 1 ou pode estar em vários açaís. Tá? Então é assim que eu faço a definição do meu complemento. Tá? No caso aqui, cliquei uma vez, pressionei o delete, ele desaparece, eu posso colocar uma outra opção. Para mim aqui basta eu colocar 0 ou mais, que é a opção, digamos assim, né, comum de ser utilizada para esse tipo de relacionamento, para essa função aqui, e o complemento a mesma coisa, 0 ou mais. Tá? Então eu defini aqui a minha multiplicidade. Adicionalmente, o meu relacionamento ele tem um nome, uma identificação. Tá? Açaí possui complemento. Açaí tem complemento. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou clicar sobre o relacionamento e venho aqui na lateral esquerda e coloco o nome do meu relacionamento. Vou colocar aqui, possui. Digitei possui, Enter, e aí eu tenho a definição do meu possui aqui. Tá certo? Lembrando, pessoal, que aqui eu posso movimentar. Tá? Se eu clicar sobre cada elemento, eu posso clicar e arrastar esse símbolo. Tá bem? Então aqui ficou meio embolado. O que eu vou fazer? Eu vou passar para cima.
Opa, ficou muito. Se eu clicar e pressionar uma seta para cima uma vez, ele movimenta um tantão. Ctrl, ele vai movimentando pixel a pixel e fica mais fácil de ajustar. Beleza? Agora uma coisa que é desnecessária, que é justamente essa setinha. Tá? Então a gente pode eliminar essa setinha. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito em cima do relacionamento e vou desmarcar Name Direction aqui. Aí desaparece a visibilidade, né? E aí desaparece a minha setinha. Pronto, está feito o meu diagrama. Entendido a história? Então aqui nós conseguimos criar um diagrama de classe. Se você tem alguma dúvida ou coisa parecida, você volta ao vídeo, dá uma analisada e está resolvida a situação. Sabemos criar diagrama de classes. Beleza, criada a classe eu preciso criar objetos. Alguns dos exercícios vão solicitar de vocês objetos. Tá? Então eu vou simular aqui a construção desse objeto Chocobol. Tá bem? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Isso, Chocobol. Tá? Como que é o Chocobol? Ele tem um nome Chocobol, ele tem um preço, eu vou pegar aqui, por exemplo, de 300 ml a R$ 7,00, por exemplo. Tá? E tem esses determinados componentes aqui, então eu preciso montar isso. Como é que eu faço? Aqui na barra de ferramentas, você vai ver aqui, ó, instanciação. Tá? A instância, você clica sobre ela, clica aqui, e você precisa definir o tipo dessa instância. O tipo, como a gente pode observar, ele é definido após os 2 pontos. Então, o que eu vou fazer aqui? 2 pontos e vou colocar açaí. Enter, Enter. Já está tudo pronto para que eu faça o preenchimento do nome, do preço e do tamanho do pote. Beleza? Nome. Cliquei 2 vezes. Chocobol. Enter. Cliquei 2 vezes sobre preço. 7,00. Enter. Tamanho do pote. 300. Enter. Pronto. Fiz a definição do meu açaí. Tá bem? O açaí ele tem vários complementos. Então o que eu vou fazer? Vou clicar sobre a instância, clico sobre o meu diagrama, 2 pontos, complemento. Enter e Enter. Ele precisa do quê? Do nome. Aí eu vou colocar açaí. Ah, mas você falou que não podia colocar C cedilha. Isso é um valor. Aqui do lado eu tenho o atributo, ok? Que é do tipo string, e a string é o valor. O valor ele pode ter o que eu desejar, desde que esteja no escopo indicado aqui. Se eu estou falando que é uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres, eu posso colocar uma cadeia de caracteres aqui. Tá? Inclusive aqui eu vou fazer uma leve correção, que é o seguinte. Normalmente quando a gente tem strings, a gente coloca entre aspas. Tá? Então eu vou mudar esse açaí daqui. Opa. E o Chocobol ali, colocar entre aspas para enfatizar que esse negócio é uma string. Beleza? Tem mais complemento, ele tem também leite em pó. Vou clicar lá, clico aqui, digo que é do tipo complemento, Enter, Enter, pede o nome, leite, entre aspas, leite em pó, Enter, está feito o complemento leite em pó. Tá bem? Clico de novo, clico mais uma vez, aqui eu tenho banana, opa, do tipo complemento, nome, entre aspas, banana, está feito. Tenho agora mais um, que é chocolate, então tem mais um complemento, que é do tipo, 2 vezes, chocolate, e depois eu tenho o último ali, que é calda. 2 pontos, complemento, complemento que é calda, está feito. Aí o que eu vou fazer agora? Vou dar uma arranjada nesse layout, porque ele ficou meio bagunçado, e vou ajustando os elementos para que meu diagrama fique mais bonitinho. Aí eu posso trabalhar toda a questão de alinhamentos depois, tá? Pronto, fiz o alinhamento aqui, beleza? Agora eu preciso fazer as ligações. Então eu vou pegar a linha, da mesma forma como eu fiz com as classes, e vou ligando. Opa, acho que ele puxou. Errou qualquer coisa, Ctrl Z, corrige e está resolvido. Entendido, gente? Ok? Então aí a gente tem a criação do nosso diagrama de classes. Posteriormente ao diagrama de classes, eu criei o diagrama de objetos. Certo?
Aí qualquer dúvida, ficou faltando a questão da exportação, tá? Exportação, como que eu faço? Esse programa, eu estou usando uma versão aqui que é a versão Community, tá? Então, Help, Version, aqui eu tenho a versão Community. Então, a minha versão Community ela é limitada, tanto é que você vai ver aqui no meu caso que tem várias questões que estão bloqueadas porque eu preciso comprar a licença. Então, está escrito só a versão paga que faz, eu estou limitado. Então, como que é possível fazer a exportação? Eu copio o diagrama para a área de memória e vou em um editor de imagens qualquer, colo a imagem lá e lá eu exporto como o formato que eu quiser, tá bem? No meu caso aqui, a exportação de imagens, ele também funciona, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar e escolher aqui Tools, exportar como imagem e salvar esses formatos como eu quiser, tá bem? No caso ele tem PNG. O que eu vou fazer aqui agora? Selecionei, Edit, Copy, estou Clipboard, e tem aqui BMP ou PNG, Ctrl Alt C. Então toda vez que eu pressiono Ctrl Alt C, eu estou copiando os pixels desse cara para a área de transferência. Então Ctrl Alt C, copiei esse diagrama exatamente como ele está aí para a memória, vou lá no meu Paint, e posso dar um Ctrl V aqui agora. Ctrl V. Olha lá, ele foi, certo? Só que aí tem todo esse espaço aqui no Paint, que depois eu tenho que ficar ajustando para poder caber o meu diagrama. E às vezes eu posso errar, cortar sem querer um pedaço. Então qual é a recomendação que eu dou? Com o Paint aberto, você reduz bastante a área e dá um Ctrl V. Pronto, aí fica do tamanho adequado para a imagem que você copiou para cá. Entendido? Aí é só salvar. Tá bem? A mesma coisa para o outro. Se eu selecionar todo mundo, Ctrl Alt C, volto lá, Ctrl V, tenho aqui todo mundo. Opa, peguei um pedacinho da minha imagem ali. Deixa eu dar uma afastada aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ele está com um cortezinho leve aqui em alguma coisa. Depois eu verifico o que é. Mas ele funciona. Depois é só recortar esse pedaço aqui e está tudo resolvido, tá? Opa. Ctrl Alt C, volto ali, Ctrl V, aí sim, agora funcionou, tá? Porque ele estava pegando um pedacinho dessa imagem aqui e transportando para lá. Eu afastei, voltei a copiar, Ctrl Alt C, voltei a colar e aí ele sumiu com a barrinha aqui. Aí eu posso exportar para PNG, no caso salvar como PNG e está resolvido, meu diagrama está implementado. Tá bem? A logo que aparece aqui embaixo você pode manter, tá? No meu caso aparece, no de vocês eu não sei se vai aparecer, porque eu não tenho autorização para usar a versão For Student atual do sistema, tá? Então, feito isto, você pode salvar, eu recomendo que você salve o seu diagrama, né? O seu conjunto de diagramas, o seu projeto, e posteriormente você volta e vai levando isso para a sua equipe e vai refinando o modelo. Tá bem? Que é o que vocês devem fazer com o sistema que vocês vão desenvolver. Vocês começam com as classes, inclusive sem atributo nenhum. Você começa definindo quais são as classes, quais são os relacionamentos. Depois você passa a fazer o detalhamento das classes. Veja que nem método eu coloquei, métodos ficam na parte de baixo. Nem método eu coloquei aqui. Tá? Não é relevante para mim neste momento. Tá bem? Então, à medida que eu for avançando, aí eu vou acrescentando mais, vou refinando mais o meu modelo. Tá entendido? Qualquer coisa é só postar nos comentários e a gente vai verificando as soluções possíveis. Beleza? Abraço e bom trabalho para vocês aí.